Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tayane Santos, eu sou servidora do TST. E hoje eu estou aqui para entrevistar o Henrique Chiesi. Ele é auditor fiscal do Estado de São Paulo. Vai contar um pouquinho para a gente da trajetória, da preparação dele dos concursos públicos e também do dia a dia nesse cargo. E, além disso, ele também é consultor aqui de direção, então vai poder auxiliar aí vocês na preparação, né, Henrique? Mas vou deixar vocês se apresentar um pouquinho melhor aí para o pessoal. Obrigado, Tayane. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Henrique Chiesi, né? Como a Tayane já apresentou. Eu sou auditor fiscal aqui do ICMS São Paulo, né? Fiz no concurso de 2013, já estou há 7 anos aí trabalhando nesse cargo e espero poder contribuir e apresentar um pouquinho aqui do nosso cargo, da nossa função, o que a gente faz aqui no estado de São Paulo. Ah, legal, seja bem-vindo, viu, Henrique? Acho que eu não falei. E primeiro, acho que vamos, Obrigado. vamos começar, vamos começar com a pergunta, primeira pergunta, né? Por que que você resolveu fazer concurso público? Por que que você escolheu a carreira fiscal e o ICMS São Paulo? Bom, assim, a época que eu comecei a estudar, né, que eu comecei a me preparar, era aquela época que assim, eu estava naquela fase de descobrindo o que eu ia fazer, o que seria meu futuro ali, né? Na verdade, assim, eu me formei em 2008, eu formei em física, né? Física médica, um curso que às vezes muita gente nem conhece direito essa área. E aí eu acabei ficando um tempo meio batendo cabeça assim do que eu fui para fora do país, fiquei 2 anos morando fora, tentando fazer umas especializações na área de física mesmo lá fora, tal. E acabei voltando. Trabalhei um ano com pesquisa, né? Trabalhei na área acadêmica um ano, e em Campinas, aqui no interior de São Paulo também. E aí estava trabalhando em bolsa, né, de pesquisa. Outra pesquisa aqui no Brasil a gente sabe que é meio complicada. E aí eu falei, bom, não dá, desisto, eu preciso é, ter alguma coisa, uma renda um pouco melhor. E aí, na época, eu acabei largando tudo que eu estava fazendo lá e vim para São Paulo, na verdade, para procurar emprego, né? Falei, vou tentar arrumar algum emprego, alguma coisa na área. Coisa, na verdade, estava procurando na época. Foi muito bom, assim, que eu contei com a ajuda dos meus pais na época, que eles me apoiaram de vir para cá. Eu tinha um emprego já meio engatilhado e acabei vindo para São Paulo meio que para esperar esse emprego. E nessa época, meu irmão estudava para concurso, ele já tinha passado num cargo aqui para a Fazenda de São Paulo também, mas não de auditor, né, um cargo de analista de planejamento, e ele sempre ficava, não, presta concurso e tal, né, eu já estava naquela fase meio sem saber muito o que fazer, e ele ficava me incentivando, não, presta concurso e tal, vai ter hora fiscal agora, tem um monte de coisa, vai ter um concurso da Receita provavelmente logo mais, o ICMS São Paulo aqui também tá para sair, e eu não conhecia nada, na verdade, do assunto, nem da área, tipo, de serviço público como um todo, assim, eu nunca tive muito contato, muita experiência, né? E aí acabou não dando certo esse emprego que eu estava meio que esperando. Eu vim para São Paulo, na verdade, para esperar isso, que eu já tinha feito entrevista. E eu comecei meio que me preparar para uns concursos específicos para a área de física inicialmente, né? Nesses um mês e meio, mais ou menos, que eu fiquei em São Paulo esperando. E aí eu acabei não passando, que eram editais que estavam abertos, que eu fiz assim, meio, vamos prestar, vamos ver como é que é. E aí acabei não passando nessas provas. E aí eu falei, bom, beleza, vamos tentar ir para essa área pra área fiscal aí, que meu irmão me incentivou bastante. E, e aí eu, como sabia que o ICMS São Paulo já tinha alguns boatos para sair, né? Já estava um pouco. Acho que já tinha sido aprovado as vagas, tal, para liberado o edital, uma coisa assim, então já estava um pouquinho mais. Assim, Encaminhado, né? estava mais quente que ia sair, né? E a Receita também eu sabia que estava para sair muito, que já estava até mais adiantado que o ICMS São Paulo. E aí eu acabei falando, irmão, vamos começar a estudar, e eu comecei meio sem saber de nada, assim, mas foi bom, assim, porque, na verdade, no fim foram 9 meses até a prova, mas deixa eu comento mais sobre isso. Para sair do zero, realmente sair de física da área acadêmica, que não tem nada a ver, para esse tipo de concurso foi uma preparação rápida, né? Porque é um concurso que tem um edital muito extenso, concurso super difícil, e com certeza você deve ter tido ali alguma estratégia que realmente funcionou, né?
Realmente, assim, porque eu lembro quando eu comecei ali a estudar, eu lembro, a primeira aula que eu fui fazer, né, eu fiz até uns cursinhos telepresenciais na época aqui que eu fazia aqui em São Paulo, e eu lembro que eu tinha ido assistir uma vez umas aulas de raciocínio lógico, que, que né, ia cair nas provas que eu estava prestando, né, para a área da de física também. Falei, bom, deixa eu ver essas, eu tinha umas aulas grátis que eu poderia lá assistir e tal, falei, deixa eu lá para ver, para eu entender. Aí, beleza, fiz essas aulas. Aí depois que eu falei, bom, agora eu vou começar a fazer a área fiscal, né? Vamos tentar entender um pouco aqui. Direito, todos os direitos eu tive que aprender do zero, não sabia nada. Contabilidade, que eu nunca tinha visto, nunca tinha estudado. E, então, assim, foi bom porque o meu irmão acabou me ajudando muito, ele me direcionou bastante, assim, porque ele já estava estudando há alguns anos, né? E ele me direcionou bem, ele falou, ó, vamos fazer como peguei um cursinho aqui em São Paulo para fazer, falou, vamos fazer, você vai fazer um cursinho de contabilidade que tinha aqui em São Paulo, que era presencial. Eu lembro que eu entrei comecei a fazer esse curso lá, que era 2 vezes por semana à tarde. Aí fui fazer um outro curso que era de manhã, que eu fazia algumas aulas de manhã, e peguei e comecei a estudar à tarde e à noite. E como eu não estava trabalhando na época, né, eu conseguia fazer começava a estudar normalmente ali umas 9, 10 da manhã e ia até as 8, 9 da noite, de segunda a sexta, assim, era bem corrido minha Bem preparação. puxado. Mas assim, assim, eu me organizei bastante. E eu lembro que assim, logo no começo eu fui assistir uma palestra até, foi o do Alexandre Meirelles, que ele foi falar um pouco sobre preparação, como se preparar, de ciclo de estudo, de fazer. E aí eu acabei fazendo uma adaptação ali para o meu momento, como que eu conseguia. Não fiz um ciclo exatamente como a gente recomenda hoje de fazer, que eu acho que é a melhor coisa, a melhor forma de estudar, mas eu fiz um cronograma para mim ali que eu conseguia cumprir bem, porque eu estava dedicando exclusivamente a isso, né? E foi bom, assim, que deu certo. Ali, em 9 meses, 10 meses de preparação ali, eu consegui ser aprovado. Ah, legal. Desde o começo você teve então esse auxílio do seu irmão e você mesmo já foi seu coach, digamos assim, né? Você já sabia se preparar ali e conseguiu se organizar da melhor forma possível. Sim, exatamente. Eu lembro nesse começo, sim, o meu irmão foi fundamental para essa minha aprovação, porque ele me indicou, assim, ele fez eu pular muitos erros, né, que muita gente cometeu no começo, né. Assim, eu lembro que no cursinho eu peguei uma sala de estudo que eu ficava estudando todos os dias, né. Às vezes eu tinha algumas aulas presenciais aqui no centro de São Paulo que eu ia, mas eu voltava sempre para essa minha sala de estudo e ficava nos outros 2 períodos ali, né, da manhã e um pedaço da noite que eu sempre estudava ali. E, e e foi bom que, assim, muitas vezes eu conheci muita gente que estava estudando também, né? Acabava conversando com e muita gente falava sobre isso, mas falava, eu perdi 1, 2 anos, às vezes pegando alguns cursinhos, algumas coisas assim que tem aqui, que às vezes não é tão aprofundado quanto a gente precisa, né, para essa área fiscal, de Receita Federal, ICMS e tal. E muita gente falava, perdi 2 anos estudando lá, agora que eu cheguei, consegui realmente pegar um material bom, uma coisa boa. Então, esse período inicial que muita gente acaba cometendo esses erros e perdendo muito tempo com isso eu já pulei direto, né? Não precisei fazer nada disso. E aí, assim, eu lembro que eu comecei a estudar, era lá para maio, junho, assim, né, de 2012. E aí, logo no começo, primeira semana, antes de começar esse cursinho que eu fiz, que foi essa palestra que o Meirelles deu, que foi ali foi em final de junho e começo de julho. Eu não lembro exatamente a data, que eu lembro que estava perto do meu aniversário. Eu lembro que ele sorteou um livro lá para ir e o que ele escolheu era a data do aniversário. Eu lembro que eu achei que eu ia ganhar, não acabei ganhando porque tinha alguém que fazia um pouco antes lá. Mas eu lembro que foi bem perto do meu aniversário, que é em julho. Então, eu lembro que essa palestra foi ali no finalzinho de junho, começo de julho. E aí, a partir disso que realmente comecei a estruturar, porque até então ia numa aula um dia, estudava um pouquinho em casa, mas não estava ainda bem focado e bem organizado no meu estudo. Foi a Aquele partir pique daí que eu ali, né? realmente. Exatamente. Ali que eu comecei a estruturar, organizar. Falei, bom, vou fazer tantas matérias aqui por dia, tantas horas por dia de tal matéria. Aí que eu comecei realmente e acabei com uma ajuda ali, né, óbvio, do meu irmão e dessas palestras que eu fiz, mas a ser o meu próprio coaching ali, realmente organizar meu estudo, arrumando sempre que eu precisava, organizando meus horários, sempre fazendo isso já nesse período todo. Esse auxílio realmente faz muita diferença, né, na organização, porque às vezes são pequenos ajustes ali que você faz e o seu rendimento é muito melhor. E principalmente para quem está iniciando,
Ainda mais se for de uma área assim que não se fala muito de concurso, né? Realmente física você não fala muito. Às vezes direito, a gente na faculdade a gente já Uhum. escuta, assim, já tem uma noção, acaba que são matérias que geralmente caem, mas para você foi tudo novo, né? Então, assim, ter o material realmente direcionado para aquilo ali, né? Como você falou, ter um bom material e essa organização faz toda a diferença na qualidade do estudo e também na velocidade da aprovação, né? Ah, E o sim, que que com você pode certeza. e o que que você pode, assim, o que que você acha que foram pontos acertados na sua preparação? Que nessa organização aí, na forma como você estudava, como que era a sua rotina? E o que que você considera, assim, como acertado, que inclusive você recomenda hoje para os seus alunos, assim, né? Que eu acho que foi mais interessante é que eu fazia muitas revisões e muito exercício. Assim, eu fazia a maior parte das minhas revisões eu sempre estudo por exercício. Eu lia um pouquinho, às vezes, realmente para ver o que eu estudei. Eu grifava, eu sempre lia bastante as minhas marcações, alguma anotação que eu tinha feito, os grifos que eu fiz, e fazia muito exercício, realmente. É, eu fiz uma coisa que até não foi muito acertado ali, que eu fiz muita aula em vídeo, né? Eu assistia muito vídeo, fazia muita aula presencial aqui em São Paulo, mas por não ter muito tempo, né? Eu fazia ali praticamente o tempo bruto ali, não o tempo líquido de estudo, mas quase 12 horas que eu fazia por dia ali de estudo. Então dava um líquido ali, devia dar umas, sei lá, 7, 8 horas talvez. Então eu sobrava um pouco de tempo realmente para poder fazer esse tipo de aula presencial e aula em vídeos, esse tipo de estudo. Mas no final, assim, eu consegui, a partir de um momento, né, do meu estudo ali, que eu já tinha entendido um pouco mais, eu lia bastante PDF realmente, e exercício que eu acho que foi o fundamental, foi o principal para eu conseguir a aprovação e conseguir ter um rendimento realmente muito bom em cada matéria, né, de acerto de questões, que foi realmente fazendo. Na época eu também eu peguei um site de questões assim para começar a fazer algumas provinhas assim para eu resolver bastante questão, lia muito comentários dos professores assim para conseguir pegar ver onde eu estava falhando e conseguir realmente melhorar meu rendimento. E isso acho que foi muito importante. Fazer requestões realmente é unânime, assim, né? Acelera tanto para você aprender a fazer a prova, quanto para você ver ali o que que você precisa melhorar, né? Enfim, isso realmente é unânime. Todas as pessoas que eu entrevistei até agora é o ponto chave, assim, é o ponto alto que todo mundo fala, a resolução de exercícios e desde o começo, né? Não deixar para fechar as matérias e fazer. Agora, essa questão Exatamente. do material, realmente muita gente pergunta, né? Se dá preferência por videoaula ou por PDF. E é o que você falou, assim, as videoaulas, elas demandam um tempo maior, mas ao mesmo tempo, às vezes, para quem está começando ali, que não tem muito contato com a matéria ainda, até pegar o jeito, pode ser que seja uma boa opção, né? Mas os PDFs realmente são uma fórmula mais rápida, né? Exatamente. Eu acho que assim, o PDF ele é mais tá ali, né? Ele é mais direto, você não perde muito tempo, porque a aula muitas vezes acaba, às vezes uma explicação, às vezes o professor às vezes pode dar até para conseguir explicar um pouco melhor, pode demorar um pouco mais, às vezes mostrar muita informação, então você demanda um tempo maior realmente. E eu acho que é assim, para quem tem um pouco mais de tempo, né? Para quem tem uma carga horária de estudo ali um pouco maior, às vezes vale a pena, principalmente isso. No começo, quando você está começando a estudar algumas matérias, você não, por exemplo, no meu caso, né, que eu formado em física, eu nunca tinha visto nada de direito, assim, não sabia nada, não tinha visto nada assim, de direito constitucional, não sabia nem o que era isso, na verdade, não sabia o que era a Constituição quando eu comecei a estudar, para ser bem exato. Assim, eu não, então, assim, eu tive que foi importante, eu acho, até esses vídeos que eu vi, que eu acabei vendo no começo, né? Porque eu consegui entender um pouco o conceito ali, a lógica de cada matéria ali, né? Principalmente assim, constitucional, administrativo, lembro que eu vi bastante aula, na verdade, assim, vários vídeos. Contabilidade foi importantíssimo ter feito um, um curso, assim, na verdade foi presencial, mas pode ser por vídeo, porque contabilidade também para a gente é bem nada de você aprender, principalmente o começo, entender toda a lógica da contabilidade, aquela coisa toda do balanço patrimonial, aquelas contas que a gente tem que saber e tal. Então, foi muito importante isso. Mas, é assim, para aquela idade realmente com PDF, de ler e entender o assunto,
Eu acredito que ela é muito mais rápida, assim, uma forma muito mais direta, e para quem tem menos tempo e consegue fazer dessa forma, eu acho que é muito mais vantajoso e acelera bastante os estudos. Aí vai da situação de cada um mesmo, né? Tem que fazer uma autoavaliação para ver como que você está em cada matéria e também o tempo disponível que você tem para estudar, né? Mas, bom, agora a gente falou dos materiais, vamos falar um pouquinho do cargo em si. Já tem 7 anos que você está atuando como auditor, né? É, como que é, o que que você faz no dia a dia, como que são as suas atribuições aí na fiscalização? Eles. É, bom, então, assim, como eu te falei, né, eu entrei desde 2013, né, quando a gente foi nomeado aqui e foi chamado depois do concurso, foi lá para setembro de 2013, mais ou menos, e, e assim, o bom é que aqui em São Paulo, né, a gente consegue escolher muitas cidades aqui, a maior parte das cidades aqui são bem legais assim também de morar, onde tem delegacia, né, onde a gente pode ser alocado, mas eu decidi ficar em São Paulo mesmo. Eu vim para trabalhar no Prédião, né, que a gente chama que é a sede da Secretaria da Fazenda aqui, e onde tem vários tipos de funções para fazer aqui dentro do Prédião, né. E eu acabei indo para a área do planejamento mesmo, da fiscalização, que eu achei que era assim uma área que eu me identificava, achei que seria bem legal, que a gente no começo, né, quando a gente passa, a gente não tem um curso de formação como em outras carreiras que às vezes ele é eliminatório, né, assim, aqui no nosso concurso foi, na verdade, foram algumas palestras apresentando a casa como um todo, o que tinha de função para fazer, né, onde você poderia escolher as suas vagas, e cada setor normalmente fazia uma apresentação para a gente saber exatamente o que a gente tinha gostado, para daí a gente se candidatava a algumas vagas, né? Então a gente podia escolher ali acho que eram 3 ou 4 entrevistas para fazer em alguns setores, para quem quisesse vir para o Prédião, né? Que é onde eu vim. E, e aí a gente conversava com o setor, conversava com o pessoal lá, fazia uma entrevista, que aí selecionava para onde a gente ia realmente ser encaixado. E aí foi bom que assim, eu consegui pegar exatamente o lugar que eu tinha mais gostado nas entrevistas, né? E era porque assim, aqui como funciona essa parte do planejamento que é onde eu estou hoje, né? É, que a gente aqui era a antiga DEAT, agora mudou o nome, mas que era a parte de diretoria executiva da administração tributária mesmo, né? E ele é dividido em setores, né? Então, assim, tipo, setores da economia, por exemplo, tem um pessoal que cuidava só da parte de automóveis e a parte da tributação, né? Da parte de automóveis e papel. Aí tinha outro que cuidava de madeiras e não sei o quê. Eu fui para uma parte que era de combustíveis. Então, eu fui na parte de planejamento de fiscalização de combustíveis. Então, assim, é interessante que aí a gente faz vários tipos de funções ali dentro desse setor também, né? A gente tem o pessoal que cuida só da parte que vai analisar coisas com outros estados, relação, por exemplo, de operações com outros estados, que tem um sistema especial ali para combustíveis com relação a outros estados, né, por conta da tributação da gasolina, que ela é diferenciada do resto das, das mercadorias. Aí tem uma parte ali que faz só planejamento para fiscalização especificamente mesmo, que é o que eu faço hoje. Então, a gente vai analisar o comportamento dos contribuintes, tem pego pelo banco de dados, a gente dá uma olhada em tudo para ver o que cada contribuinte mais ou menos do setor está fazendo, para ver se é alguém que está fazendo alguma coisa diferente que a gente precisa fiscalizar. E aí, assim, a gente faz todo esse planejamento, desenvolve algumas métricas assim esses aqui que a gente precisa realmente, são essas empresas que estão fora da curva, aqui que a gente precisa fiscalizar. E aí a gente faz esse planejamento, e aí para as delegacias, cada delegacia vai fazer a fiscalização externa mesmo, que vai até a empresa, se precisar, para realmente fiscalizar e fazer alguma coisa assim. Nossa, que legal, Henrique. Eu adorei saber que você pôde ter escolha de ver primeiro as áreas para depois escolher para onde você seria lotado, né? Isso realmente é um diferencial, não são todos os órgãos que funcionam assim. Então, achei isso bem bacana, que você pode se identificar, ter né, no curso de formação, ter um contato prévio aí com as áreas, com o tipo de atribuição. Porque o que a gente tenta fazer aqui com essas entrevistas é mais ou menos isso mesmo. Mostrar para quem está estudando aí qual o nicho ali. Lógico que isso é uma gama muito grande de atividades, não tem como mostrar tudo, né? Mas é mostrar algumas possibilidades para as pessoas se identificarem. E mesmo no curso de formação você teve a oportunidade, né? Eu achei isso muito interessante do ICMS São Paulo. E outra coisa, até nessa mesma linha, eu queria te perguntar como que funciona a remoção.
Porque caso você não goste, né, assim, você falou que tem possibilidade de ir para o interior do estado de São Paulo, enfim, ou para a sede, acontece com frequência? São concursos de remoção, você se candidata, né, para ir para alguma outra localidade? Como que funciona isso lá? É, assim, normalmente, assim, a parte daquela remoção, eu tenho no mente de concurso de remoção, são quando tem outros concursos, né? Quando vão ter novos concursos, aí abre esse concurso de remoção e aí você pode escolher para onde vai e tal. No meu caso, ainda não teve nenhuma vez, né? Porque eu sou do último e já tem 8 anos praticamente aí sem concurso, então acabou não tendo esse tipo de remoção ainda desde que eu entrei. Mas assim, eu sei que quando a gente entrou, tinha algumas pessoas que estavam no nosso setor que tinham participado, né, e tinham ido para escolhido algumas outras delegacias do interior para mudar. E aí, quando a gente entrou, eles ficaram ali uns 3, 4 meses ainda lá com a gente, para passar o serviço, mostrar como que era cada coisa, tal, que a gente assumia ali de função. E, e aí, depois disso, que eles acabaram realmente mudando. Mas, mesmo assim, antes, nesse período aí, entre concursos, que às vezes acontece de você, não tá gostando muito do setor e tal, conversar com o daí a diferença é que você tem que chegar e conversar com o seu chefe, né? Falar, não estou adaptado, tal, quero mudar. Aí isso pode acontecer, e aí às vezes depende mesmo de liberação, da chefia, de alguma coisa assim, do pessoal que é mais dos superiores. E às vezes pode acontecer de você conseguir uma permuta, né? Eu estou aqui na delegacia, no prédião, por exemplo, no meu setor aqui hoje atual de GES, né, que é Diretoria de Gestão e outras coisas, e eu quero ir para a delegacia lá de Presidente Prudente, por exemplo, né, que é a minha cidade, na verdade eu sou lá de Presidente Prudente. E beleza, tem alguém lá de Prudente que quer vir para São Paulo, bom, quero ir para São Paulo em qualquer lugar, então pode ser na diretoria de gestão mesmo e tal, e a gente conversa com as chefias e faz essa permuta. Isso acontece bastante, e, por exemplo, eu não saí ainda, desde que eu entrei no mesmo lugar, estou no mesmo setor, mas porque eu nunca me interessei em mudar realmente. Já até tive alguns contatos de pessoas de outros setores que acabaram me chamando, tu não quer vir mudar para cá? Não, mas eu não tive interesse na época de mudar e acabei ficando realmente lá onde eu tô. Mas, assim, tem vários colegas que entraram comigo que já passaram em 2, 3, 4 setores diferentes, porque às vezes um setor que acaba se dissolvendo e mudando, aí o pessoal acaba tendo que migrar, às vezes por não se adaptar a algum onde estava trabalhando e acaba solicitando e muda para outro setor. Tem um colega que trabalha comigo que ele era da externa, logo que entrou, aí depois ele mudou, foi para uma diretoria que mexe mais com a parte de TI, assim, e depois ele acabou indo lá para o meu setor. Então, assim, tem bastante mudança e óbvio que não é todo mundo tipo, eu quero mudar, sair amanhã e muda. Isso não acontece, mas é, é bem flexível, assim. E Uhum. essa remoção que a gente escolhe, eu quero ir para, por exemplo, quero ir para Ribeirão Preto, por exemplo, que é uma cidade bem concorrida aqui, né? Mesmo no concurso, as vagas normalmente são bem pequenas, porque muita gente acaba indo para Ribeirão quando abre remoção. E no meu concurso, se não me engano, acho que eram pouquíssimas vagas para Ribeirão. Eu lembro que eu fiquei na posição 200, né, na minha prova. E quando chegou em mim, eu lembro que a única cidade que eu não podia escolher era Ribeirão. Foi a cidade que foi mais concorrida mesmo. Mas assim, você pode escolher. Por exemplo, eu quero ir para Ribeirão Preto quando abre o concurso, né? E aí você vai, se na hora que ele abriu o concurso, o pessoal foi chamado, você vai para lá. Isso não tem muito, não precisa pedir para chefia, não pedir para fazer nada disso. Mas por enquanto, para a gente ainda não teve. Teve até um boato de que talvez pudesse ocorrer isso por conta dessa demora do concurso, mas foi só boato mesmo e não saiu por enquanto, não. Vamos ver se acontece, então, quando acontecer outro concurso, né? Porque já tem bastante tempo que não tem, então acredito que devem ter muitas vagas também, né? Sim, já tem. A gente foi chamado em setembro de 2013, né? A primeira turma, que a gente foi dividido em duas turmas. Né, o concurso, como eram muitas vagas, foram quase 800 vagas, entrou metade em setembro de 2013 e uma outra metade em março de 2014. Então, quer dizer, já tem 7 anos da primeira turma, quase, e até sair o próximo concurso, que a gente ainda espera que saia logo, né? Mas a gente acredita realmente que aí até 2022, acredito que deva sair alguma coisa. E então tá aí, a gente tá esperando porque, assim,
as delegacias a gente sabe que realmente estão precisando de vaga, né? Mas principalmente aqui no prédião, assim, tem muita vaga, muita gente, a gente está precisando de muita gente para trabalhar realmente aqui no prédião, porque muita gente acaba ficando um tempo e fala, não, eu quero ir para as delegacias, eu quero ir para o interior, normalmente as funções na delegacia são um pouco mais tranquilas, os horários das delegacias são um pouco mais flexíveis, às vezes, assim, então muita gente acaba querendo ir para as delegacias depois de um tempo de prédião, e, e aqui acaba se esvaziando e às vezes até a própria administração tem que fazer algumas coisas para tentar atrair gente para o prédio, às vezes dar algum tipo de benefício para quem vem para o prédio, para poder chamar um pouco de gente. Mas hoje em dia realmente está precisando de muita gente aqui, principalmente no prédio. Já que você tocou nesse assunto, qual que é a sua jornada, né? Como que é a sua jornada aí no prédio e a jornada para quem faz fiscalização externa também tem diferenciação? Sim, tem um pouco, né? Normalmente é como funciona. Primeiro, a gente que é interno, né? Como que está funcionando. Apesar de tudo, assim, o horário de trabalho que a gente tem aqui, ele é até um pouco flexível, né? Como que funciona normalmente, pelo menos no meu setor, em alguns setores que a gente sabe que funciona assim, você tem que cumprir as suas 8 horas. Então, assim, tanto você pode, se eu gosto de acordar bem cedo, eu quero chegar a trabalhar das 7 da manhã até as 4 da tarde, que no caso tem uma hora de almoço ali no intervalo, né? Então você tem 9 horas aí da hora que você chega até a hora que vai embora. Então, assim, normalmente eu gosto de chegar às 7, então chego às 7 e vou embora às 4. Tem gente que gosta de chegar às 8 da manhã e embora às 5. Normalmente eu faço no horário das 9 até umas 6 da tarde. Então, sempre faço mais ou menos esse horário. Mas, assim, hoje em dia a gente está com teletrabalho, né? Alguns dias da semana, né, normalmente. Eu já tenho uns 3 anos, mais ou menos. Acho que mais ou menos uns 3 anos. Que eu tenho 2 dias de teletrabalho por semana, então desses 2 dias eu trabalho de casa, aí faço o horário que a gente pode fazer o horário que quiser, né? Tem algumas metas a cumprir com relação ao teletrabalho, tem um percentual a mais de trabalho que a gente tem que fazer do que o pessoal que trabalha todos os dias mesmo lá no prédio, lá direto, sem teletrabalho, né? Mas assim, é bom que acaba sendo bem flexível. Já o pessoal da externa, aí depende muito, assim, na verdade depende até por delegacia, cada delegacia às vezes tem sua forma de trabalhar, né, mas normalmente o pessoal da externa não precisa, na maior parte dos casos, na maior parte das delegacias, os externos não precisam ir bater ponto ou fazer alguma coisa na delegacia todos os dias. Às vezes tem reuniões semanais, 1, 2 vezes por semana, depende de cada delegacia, que aí nesse dia que os fiscais externos todos precisam ir lá, mas de um modo geral, no resto da semana, assim, normalmente eles fazem os trabalhos deles todos externamente mesmo, então às vezes vai fazer fiscalização nas empresas, ou todo o trabalho que é todo por sistema, e aí faz de casa, né? Então tem essa diferença entre os internos e os externos. Agora, assim, até atualmente, assim, né, por conta da pandemia, assim, a gente está fazendo teletrabalho todos os dias, e vamos ver como que vai ser isso, né? Porque atualmente como que está funcionando para o pessoal que é interno, principalmente aqui do prédio, né? Porque tem algumas delegacias que nem teletrabalho ainda tem, mas aqui no prédio era só tipo metade da equipe que podia fazer teletrabalho 2 vezes por semana, a outra metade não fazia. Então, mas muita gente que acaba nem querendo mesmo fazer, então não teve muito problema com isso. Mas vamos ver agora, depois disso, como todo mundo teve que fazer ao mesmo tempo, se vai flexibilizar um pouco mais e dar um pouco mais mais gente fazendo teletrabalho ao mesmo tempo, mais dias na semana, como é que vai ficar essa rotina depois que acabar tudo isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que os órgãos estão tendo uma economia muito grande e a tendência realmente é que esse trabalho ganhe uma amplitude aí, né? Tanto de pessoas fazendo, quanto, enfim, quem sabe teletrabalho total realmente, né? Exatamente, porque hoje em dia, assim, a gente faz em 2 dias só, né? Então, e nem toda a equipe, né? Eu espero que com isso, porque realmente para a gente trabalho que eu faço aqui, que eu faço lá na fazenda, eu consigo fazer em casa sem problema nenhum, né? Porque é todo por sistema, ainda até um tempinho atrás ainda tinha muito processo físico, né? A gente ainda tem bastante, mas como agora foi implantado o processo eletrônico, tem os processos que vão chegando para a gente, agora tem a parte eletrônica,
Então, todos os novos processos e alguns processos, mesmo que um pouco mais recentes, que estavam físico, eles foram migrados todos para o processo eletrônico. Então, praticamente, eu acho que com mais alguns anos aqui, a gente não vai ter mais nenhum processo físico que realmente vai demandar que a gente vá até a fazenda. Hoje em dia, o que eu estou fazendo é alguns dias no mês, aí, uma vez por semana ou duas vezes uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, eu vou até a fazenda, levo um pedaço dos processos físicos que eu trouxe, trago mais um pouco para casa, faço um pouco dessa parte eletrônica e fazendo dessa forma, porque hoje em dia eu só vou lá para isso, para pegar os processos físicos que ainda tem ou para deixar lá, que às vezes tem que deixar para o meu chefe assinar, alguma coisa do gênero, né? A tendência é, não tem jeito. Eu acho que agora tá todo mundo vendo até atribuições que às vezes a gente imaginava que antes fosse ser possível, né? Exercer de forma remota, a gente tá vendo que agora tá fazendo ser possível, né? Essa é a verdade. E você trabalha internamente. Você já teve algum caso de você ter que fazer fiscalização em loco, fiscalização externa, ou você não teve essa experiência? Na verdade, assim, eu nunca fui fazer uma fiscalização mais no sentido ali de fazer alguma auditoria, alguma coisa desse sentido, né? O que hoje em dia a gente está fazendo foi um programa até que foi instruído há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Acho que foi mesmo, há uns 2 anos. É, que é um programa que é o programa Nos Conformes, aqui em São Paulo, que é um programa de aproximação assim, do fisco com os contribuintes, né? E aí, nesse programa, a gente tem que fazer algumas visitas. Mas não é bem uma fiscalização, né? Esse programa, como a ideia dele é aproximar um pouco realmente o fisco dos contribuintes, a gente normalmente leva alguns avisos, avisos de autorregularização, alguma notificação, por exemplo, vai ter recentemente estava tendo um programa de eliminação de GIA, né, que é uma das obrigações acessórias que os contribuintes precisam fazer. Tem um programa de um pouco de médio prazo, vamos dizer assim, que a Fazenda está fazendo, que o intuito é daqui a alguns meses, alguns anos, aí, um ano mais ou menos, eliminar essa obrigação acessória. Então, os contribuintes para isso foram selecionados, na verdade, alguns setores da economia para fazer esse teste para a gente poder depois expandir isso para todo mundo. Então, às vezes tinha que ser notificado alguma coisa, explicado uma situação específica que o contribuinte vai precisar fazer. Então, a gente vai até esse contribuinte, leva um aviso, explica mais ou menos como que vai ser essa alteração aí de legislação, como é que vai funcionar isso. Então, assim, tem esse programa que a gente acaba indo nos contribuintes para fazer essas visitas e explicar um pouco essas coisas, mas não de fiscalização realmente, assim, isso na interna aqui eu nunca fiz. Mas acontece, tá? Acontece às vezes de alguma operação muito grande que às vezes tem, né? Que às vezes até passa em TV e tal, alguma coisa do gênero, que normalmente o pessoal que organiza o planejamento, né? Hoje em dia tem uma diretoria que é específica dessa parte de fiscalização realmente, que eles que organizam todas essas operações, e às vezes essas pessoas acabam participando, mas não é muito geral assim na fazenda, todo mundo participar, do pessoal que é interno aqui na diretoria, né, do prédio. Uhum. Ah, legal. São vários projetos, né? E, enfim, mesmo quem não quer ter esse tipo de atribuição mesmo, de fiscalização em loco, deve ter pessoas que também não se identificam, não têm o perfil. Então é legal saber que também tem essa questão de planejamento, ou uma coisa mais interna ali, que você tem a opção, né? Bom, assim, aqui na verdade no prédio, assim, a gente tem vários tipos de atribuições, né? São várias funções diferentes. Por exemplo, assim, tem a parte do planejamento, que é onde eu estou hoje. Na verdade, assim, tem 2 andares mais ou menos ali, que é só essa parte de planejamento, que a gente faz esse tipo de. Tanta parte de gestão, tudo. É um local de trabalho assim que muitas atribuição de quem ali fazer esse de serviço, às vezes acaba chegando para a gente que a gente tem que resolver. Então, tem essas coisas também. Mas, assim, tem essa parte que a gente faz o planejamento realmente da fiscalização, esse setor que é mais específico para fiscalização. Aí tem, por exemplo, tem uma outra diretoria que trabalha só com parte de cobrança. Que aí eles têm que gerir todos os sistemas, essa parte de cobrança de contribuintes, desses sistemas que são liberados para o contribuinte fazer pagamento, várias coisas nesse sentido que não é bem a atribuição de fiscalizar, mas sim de gerir os pagamentos espontâneos dos contribuintes. Tem, por exemplo, o setor que é
a DRF lá, que é representação fiscal, que fazem, eles fazem a parte dos julgamentos dos autos de infração, por exemplo, né? Então, o contribuinte levou um auto de infração, ele apresenta a sua defesa, tem o julgamento administrativo, e normalmente, assim, quem vai defender o auto ali para isso faz também é a atribuição do autor. Então a gente tem uma equipe que faz só isso, eles vão fazer as manifestações para defender o auto, depois acaba indo, isso vai para julgamento, e a parte de julgamento também, tem os juízes, que é o TIT, que a gente chama aqui, né, que é o Tribunal de Impostos e Taxas, e quem faz esse julgamento também, tem uma parte que é da sociedade, mas tem uma parte que é de auditor também. Então, muita gente que acaba da área jurídica, assim, que vem do direito, acaba escolhendo essa área porque se identifica mais. Então, eles vão ficar ali ver o auto de infração, vão fazer uma defesa para manter o auto, ou vão trabalhar nessa parte de julgamento. Tem a área, os setores, por exemplo, que são de TI, de tecnologia da informação. Antigamente era DI, né, que era diretoria de informação, e tinha a DTI, que era de tecnologia de informação, que cuida de sistemas, que desenvolve sistemas tanto para a parte de gestão, quanto para alguma coisa, por exemplo, de banco de dados, eles fazem toda essa gerência, e isso também tem os auditores que trabalham nessas áreas. Então, assim, aqui tem realmente bastante coisa para fazer, tem até, por exemplo, a escola fazendária aqui, né, que é a parte, o pessoal que cuida da parte de educação, de cursos na fazenda, eventos que a gente tem eventos externos que são feitos, que quem coordena tudo isso também hoje em dia mudou o nome recentemente, acho que é EGESP, uma coisa assim, que antigamente era FASESP o nome, e quando eu entrei alguns meses atrás era FASESP, hoje em dia acho que é EGESP, se eu não me engano. E eles que fazem tudo isso, e tem os auditores também, os fiscais que trabalham ali nesse. Assim, é bem diferente, realmente muita coisa para fazer, muito trabalho diferente. Tem espaço para pessoas de diversos perfis, né? É um órgão muito grande e sempre tem setores, deve ter algum setor que você vai realmente ter maior afinidade ali. E agora falando de um ponto que a gente até demorou para falar e todo concurseiro quer saber, remuneração e benefícios. Como que está aí a remuneração inicial do cargo de auditor, né? E também esses benefícios atrelados ao vencimento aí. Assim, a gente mudou bastante a carreira desde que eu entrei, né? Apesar de ser do último concurso, a nossa remuneração mudou bastante. Quando eu entrei, a gente tinha ainda um nível básico, que era a diferença de salário para o pessoal que era do nível 1, assim, era bem grande. E isso ainda em 2009 ainda era menor ainda, porque eles tinham, além do nível, eles tinham uma função básica que ainda era menor ainda, que acabava tendo uma diferença muito grande. E depois de alguns anos que a gente entrou, isso foi cortado. Então, hoje em dia, quem vai entrar já vai entrar como nível 1, que aí já tem uma remuneração já um pouco mais compatível com o resto da carreira, né? O bruto, né, quando a gente entrou, na época era 14, 15 mil, mais ou menos. Hoje em dia, para o nível 1, já está bem acima disso, já está em torno de 17, 19 mil no bruto. E aí, só que aí, além de tudo, a gente tem alguns auxílios, né, auxílio do transporte, até por conta desses programas nos conformes que a gente faz, tem algumas outras coisas que são alguns auxílios que acabam elevando um pouquinho. E a gente tem também o bônus, né, tem um bônus que é trimestral, que recentemente até teve problemas assim, em relação ao jurídico, que ele era extrateto, aí acabou virando intrateto, então ele acabou sendo cortado um pouco o valor dele, mas hoje em dia, assim, considerando essa PR, né, que é esse bônus que a gente recebe trimestralmente, a gente jogando ele mês a mês, a gente acaba recebendo o teto do estado de São Paulo, né, que apesar de ser o salário, no modo geral, em comparação com os outros fiscos estaduais, tem um salário até compatível, mas o nosso teto é o menor teto do Brasil, né? Então, assim, a gente acaba sendo cortado no teto, então todo mundo, basicamente, hoje, a gente recebe o teto depois de 3 anos ali, principalmente quem está trabalhando na parte interna, né? Os externos têm uma diferença que às vezes recebem um pouco menos, dependendo do que, se nunca trabalhou internamente e tal. Mas hoje o teto aqui em São Paulo, que é 23 mil
e alguma coisa, não lembro exatamente o valor, mas é em torno de 23 mil. Considerando essa PR que a gente recebe trimestralmente, né, se a gente dividir ela por mês, a gente acaba recebendo o teto todo mês, e além desse auxílio, que ele é extra-teto, né, porque é indenizatório, né, que também aí ele está na faixa de uns 4 mil, mais ou menos. É uma remuneração muito boa, né, Henrique? Realmente é bem atraente, é Com uma carreira certeza. extremamente interessante. E o trabalho também você se sente realizado, é um trabalho gratificante, né? Com certeza, assim, assim, você ter vários tipos de trabalho pra fazer, então você acaba se encaixando, depende se você entrar num lugar inicialmente que você achou que seria legal e não gostou, você acaba conseguindo, indo para outros setores, outras coisas, e você acaba tendo essa, se adaptando realmente ao trabalho e o que você faz. Assim, hoje o que eu estou fazendo, eu gosto muito, assim, eu adoro mexer com essas coisas de banco de dados, de fazer consulta. A gente faz assim algumas consultas é, com relação, assim, por exemplo, a gente tem o nosso banco de dados lá, a gente todas as notas fiscais, a gente consegue ir fazer uma consulta por períodos, os emitentes de nota, quem vai. Então você pega todo esse mundo que é uma nota fiscal eletrônica, que hoje em dia ela tem todas as informações ali. Então, assim, com isso a gente consegue. Eu que adoro mexer com isso, ficar mexendo com número e fazendo tabelas e gráficos e coisa para tentar entender esse tipo de coisa, é super legal, assim. E isso no que eu faço hoje, né? Para quem não gosta disso, tem muitas outras coisas que realmente você acaba se interessando e sendo bem legal assim, de fazer. Como eu falei, né? Quando eu comecei a estudar, eu não sabia muito o que era, não conhecia nenhuma das áreas, na verdade. E então eu entrei meio que, não, é legal, assim, sei que eu vou ter muita coisa para fazer, eu vou mexer bastante com o número, que é o que eu gosto. Assim, hoje em dia também, por exemplo, eu também sou professor de matemática e matemática financeira, essas coisas. Então, assim, é uma coisa que eu gosto bastante de mexer com números, assim, né? Então, eu hoje em dia fazendo isso praticamente todos os dias trabalhando com isso para mim é super gratificante. Ai, que legal. Eu acho que a gente explorou bem o cargo, explorou bem as possibilidades aí. E agora você, como consultora aqui do direção, queria que você deixasse um recadinho para uma dica, enfim, convidasse as pessoas para conhecer o programa de consultoria também. Sim, sim. A gente está aqui agora como, né, como consultor aqui no Direção. A ideia é exatamente tentar é, contribuir na preparação dos alunos, né? A gente fica à disposição aqui para quem achar interessante, quem quiser procurar essa ajuda e achar que a gente pode te ajudar, né, a se planejar, a se organizar, a entender o que você está fazendo de errado. Às vezes, né, muita gente às vezes está estudando e às vezes não consegue ter em alguma matéria, por exemplo, assim, um nível de pontuação que às vezes é exigido ali, que é necessário para conseguir uma aprovação. Então, assim, a gente tá aqui exatamente para isso, para te ajudar a e conseguir fazer com que você seja aprovado o mais rápido possível, né? Esse é o intuito aqui do programa de consultoria aqui do Direção, e a nossa ideia é exatamente isso. É. Bom, eu queria então agradecer a presença aí do Henrique, agradecer a presença de todo mundo que assistiu a entrevista, espero que todo mundo tenha gostado. E é isso, né, Henrique? Aí, se alguém quiser mais alguma informação, entre em contato pelo WhatsApp, pelo site do Direção também, tem lá direitinho explicando o programa de consultoria. Vários planos, tem planos inclusive de só uma sessão, caso você queira só conversar, né? Tem uma conversa aí para ajustar alguma coisa. Mas enfim, depois se quiserem saber mais sobre o programa de consultoria, pode entrar em contato com a nossa equipe, todo mundo vai ter muito prazer em te atender. Queria agradecer mais uma vez, então, todo mundo. E é isso. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí.